Bom Bom dia, dia, professor. tudo na paz? Tudo bem? Escutando bem? Sim, estou ouvindo. Você também me Tá, ouve? O tá pessoal tranquilo. está ouvindo, nós dois. Faz um sinalzinho aí. Bolsistas do Nigep presente. Ô, coisa boa. Pessoal da URCA. Priscila, Priscila, Luan. Bom dia, Thaíris. Me ouvem, né? Nos escutam, né? Ótimo. Então, assim, para a gente começar, né, eu não sei se todo mundo me conhece, se todos assistiram a live passada, então eu vou me apresentar mais uma vez. Eu sou a professora Thaís, da UPE Petrolina, né, do Colegiado de Geografia. É, já venho desenvolvendo trabalhos na temática dos 5Gs já tem um tempinho, foi quando eu conheci o professor Marcos, né? Eu acho que lá, não vamos falar de data não, mas lá em 2011, né, quando eu ingressei no mestrado, e a gente vem desenvolvendo alguns projetos, né, na vertente da geocomunicação, da geoeducação, lá em Petrolina. Então, devido, né, a essa situação atual nossa, né, todo mundo em casa, de quarentena, passando, né, há dias bons, há dias não tão bons, tem dia que a gente está inspirado, tem dia que a gente não está. Então, acho que essa foi uma forma que eu busquei, junto com todos os colegas que a gente que está com a gente, para a gente tentar aliviar um pouco, né, esse momento, tentar desestressar um pouco. E primeiro, eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Estamos com 70 pessoas, olha que coisa boa, né? Então, e muito feliz do professor Marcos por ter aceito o convite, tá? E eu estou seguindo um roteirinho aqui, então de vez em quando eu vou olhar para cá, tá, gente? Porque eu estou com o computador aqui, certo? É, Então, eu vou apresentar o professor Marcos. O professor Marcos, né? Quem trabalha com a área, todo mundo já conhece o professor, ele é um nome, né, que se destaca bastante, vem se destacando bastante, né, nessa área, na área dos 5Gs, na temática dos geoparques, à frente do Geoparque Aspirante Seridó. Mas o professor Marcos, ele é do Departamento de Geologia da UFRN, né, tem experiência na área de geociências, com ênfase em petrologia ígnea, geologia de campo, né, e as temáticas da geodiversidade e geoconservação. E está à frente aí, como coordenador científico já o projeto, né, Aspirante Seridó, do Geoparque Aspirante Seridó. E aí, para a gente, né, passar a fala já ao professor, eu peço que ele, né, ele fale, ele pode fazer alguma consideração, e aí em seguida a gente começa com algumas perguntinhas aqui que eu montei aqui para a gente conversar com ele. Professor Marcos, por favor, seja bem-vindo, bom dia mais uma vez, e obrigada aí por ter aceito o convite. eu que agradeço, Thaís, não só pelo convite, mas pela nossa amizade, né, por todo esse companheirismo e trabalho que a gente vem realizando ao longo de vários anos, né, vários, não precisa dizer muitos, né, A gente não precisa. mas eu que Mas foi em agradeço a 2011, eu oportunidade. acho. É, oportunidade essa que quem nos deu, de certa forma, foi o amigo Gork, que eu vi que está aí, mas é uma Isso. pessoa que eu agradeço muito e admiro, ele sabe que eu sou fã, né, dos trabalhos dele. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o Geoparque agora, né, Aspirante Seridó, e o que vocês também tiverem de interesse. Eu entrei nessa temática um pouquinho antes, ali em 2001, quando eu estava fazendo doutorado no litoral sul de Pernambuco, um doutorado voltado para a petrologia ígnea, mas onde aquilo me trouxe a necessidade de conhecer novos conceitos, dentre eles de geodiversidade. E aí, de lá para cá, nesses quase 20 anos, a gente se enveredou para se especializar mais nessa temática. Mas vamos seguir em frente aqui. Agradeço a presença de todos aí que estão vindo, né? O pessoal aí do Ceará, o pessoal do Nigep aí, né? Um abraço para o amigo Marcelo Morafé, Professor né? Marcelo entrou Ah, o aqui, Marcelão Dona chegando Rai. agora, né? O xará do meu irmão, que está lá em Portugal, vi que agora entrou, né? Apesar de ser da área de geodiversidade, ele é músico, mas está prestigiando a live aqui. O Ah, que pessoal do jóia. Geoparque Corumbataí, ó, acabou de, né, mencionar aí, prazer Mencionou. grandão, André e Pessoal de companhia, Uberaba. né? Professor Pessoal de Márcio Balbino Uberaba, também. Márcio, né? Geografia em peso aí, né? Tá. Mato Grosso. Fique à vontade, Thaís. Eu estou aqui para o que precisar. A Edneia aí do Geoparque Caminho dos Quênios do Sul, uma parceiraça.
O pessoal do Rio Geotour, lá no Rio de Janeiro, que faz um trabalho belíssimo com a questão do geoturismo urbano. Estou vendo Tem aqui. turma muito Mara, boa aí, viu? Ceará. O Ceará está em peso aí também, ó. É. Então, assim, eu vou puxando um gancho, né, lá da live passada, onde a gente conversou com o professor Arthur, e uma das perguntas que surgiram, né, quando a gente falou sobre que um geoparque era diferente de um parque nacional. E aí até a Josi, a professora Josi, ela colocou esse questionamento. E aí acho que a gente poderia começar a falar nesse sentido, né, de que realmente um geoparque, aqui, principalmente assim, aqui no Brasil, que a gente tem muito nome parques, né, então parques nacionais, parque ecológico, e aí muitas vezes as pessoas até falam, mas se a gente já tem tanto parque, por que um geoparque? Um geoparque não é um parque já? Né? Então, um parque ecológico, um parque... Então, acho que a gente poderia começar puxando esse gancho lá da live do professor Arthur, que inclusive ele gostaria muito de estar aqui hoje, mas ontem eu falei com ele, está nesse momento numa banca. Ele falou que se desse entraria, mas ele está numa banca de doutorado agora, online também, né, por videoconferência, e não vai poder prestigiar a nossa, mas deixou, né, boa sorte para a gente. Então, acho que a gente podia, né, falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, gostaria de iniciar com essa pergunta, né, então, o que seriam os geoparques? E, além do que seriam os geoparques, a diferença que a gente vê um pouco hoje entre projetos geoparques e geoparques aspirantes. Né? Na verdade, são duas perguntas. A primeira, o que a gente poderia diferenciar dos nossos parques para um geoparque, e depois a diferença de um projeto geoparque para um geoparque aspirante. Tá, então vamos lá. Primeiro, o que é um geoparque? Né? Se a gente pegar a conceituação da Unesco hoje, na verdade, eles definem geoparque como áreas geográficas, né? De certa forma são territórios, unificados, porque essa palavra unificados está muito ligada à conexão entre diferentes municípios. Então, se eu tenho mais de um município, eles têm que estar com o seu território conectado, então por isso que unificado vem nessa temática do conceito, que tenha um patrimônio geológico de relevância internacional, e isso quem diz são os consultores da IUGS, e isso tudo ligado a 3 palavrinhas básicas, que é conservação, educação e desenvolvimento sustentável. Então, isso é uma nova forma de gestão territorial. Então, isso foge da questão do conceito de parque, à luz do Sistema Nacional, né, de Unidade de Conservação, porque parques têm uma outra característica. Eu acho que uma das principais características que separa parque de geoparque é a população em si. Porque um geoparque, você não precisa parar com todo o desenvolvimento econômico que já ocorre no território, e esse desenvolvimento é feito para e com a sociedade. Ao passo que um parque, seguindo o trâmite do SNUC, você, por exemplo, de cara, já tem que retirar, caso exista, ou não permitir a presença de pessoas dentro da área. Então, só aí já tem uma diferença bastante gritante. Então, por isso que hoje o geoparque ele não pode nem deve ser considerado uma nova categoria de unidade de conservação, principalmente na legislação nacional, que segue, né, um exemplo muito semelhante com a legislação, por exemplo, norte-americana. É diferente de parques, por exemplo, na Europa, onde a população vive e convive com o patrimônio natural e cultural do território. Então, basicamente, a diferença é essa. Né? Geoparque é uma nova forma de gestão territorial que difere em virtude da inserção presente da comunidade em si. E aí, indo para a diferença entre projetos e geoparque aspirante, o geoparque aspirante, para aqueles que fazem Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que é o programa que institui o título de Geoparque Mundial a territórios que têm esse interesse, eles deixam bem claro que um geoparque mundial da Unesco é único e exclusivamente aqueles que fazem parte desse programa. Então, hoje são 147 geoparques no mundo, né, em 41 países, que têm esse título, Geoparque Mundial. Bom, sim. E aí, por exemplo, no nosso caso, o Brasil tem um que é o Araripe. A partir do momento que você submete a carta de intenção, tá, até dia 1º de julho do ano, então esse ano,
quem quer submeter um projeto de geoparque, se candidatar, tá, a fazer parte dessa lista de geoparque mundial, tem até dia 30 de junho, ou melhor, 1º de julho desse ano, caso não haja mudança de datas em virtude da realidade mundial, você tem que mandar uma carta de intenção para a entidade nacional, que no nosso caso é o Ministério das Relações Exteriores, especificamente o Itamaraty. Ele tem uma divisão lá chamando Divisão das Nações 3. Essa divisão, ela recebe essa carta de intenção, uma carta simples, uma página e meia, falando um pouco sobre o território, a importância do território e por que se configurar como geoparque mundial no futuro. E aí, a partir do momento... Professor, ainda não é o dossiê, não é isso? Não, é só uma carta de intenção. Passo. É o primeiro passo. Para que serve essa carta de intenção? Justamente. Essa carta de intenção tem a finalidade de fazer com que a Unesco tenha uma ideia do quantitativo de projetos que tem interesse de submeter sua candidatura naquele ano ou no ano seguinte. Então, a partir do momento que você submete ao governo federal, ele endossa, envia para a Unesco Paris, na hora que isso é recebido e aceito pela Unesco Paris, dentro do Programa Internacional de Geociência e Geoparque, você passa, de acordo com, né, os pesquisadores ou avaliadores da Unesco, a ser um geoparque aspirante. Porque você está buscando fazer parte dos geoparques mundiais. Então, essa é a segunda categoria. E a terceira categoria para o pessoal da Geoparques Mundiais da Unesco são os projetos. São aqueles que estão trabalhando, que estão desenvolvendo as atividades, que estão buscando um dia submeter a sua carta de intenção e depois, né, com toda a outra documentação que a gente vai falar daqui a pouco, se integrar à rede mundial de geoparques. Então, em resumo, nós temos os geoparques mundiais da Unesco, que fazem já parte do Programa Internacional de Geociências e Geoparques. Nós temos os geoparques aspirantes, que são aqueles que submeteram a carta de intenção, né? E nós temos os projetos em geoparques. No Brasil, nós temos um geoparque mundial da Unesco, que é o Araripe. Nós temos 2 geoparques aspirantes, que é o Seridó e os Caminhos dos Quênios do Sul. E nós temos inúmeros projetos que estão em diferentes níveis, em diferentes fases, sendo realizados no Brasil. Certo. Muito, muito bem explicado, porque muitas vezes as pessoas, né, perguntam muito, mas por que tantos nomes? Então, e eu ainda acrescentaria, a gente ainda pode falar, as propostas da CPRM, que se iniciaram, né, há alguns anos atrás, e foi que deu um pontapé inicial, apesar de ser, né, eles fazem mais um levantamento geológico, não é isso? Os projetos da CPRM. O projeto geopárquico da CPRM... Sim, pronto, são projetos muito importantes, porque eles dão o pontapé, né, inicial de todo o levantamento, o inventário do ponto de vista geológico, geomorfológico. Né? Justamente. Então, mas, mas é importante deixar bem claro que a CPRM ela não cria geoparques. Tá? A CPRM, na realidade, é área do patrimônio geológico, e a partir daí ela entrega à sociedade, e aí pessoas envolvidas com o território vão desenvolver, né, ou aprimorar, ou dar continuidade ao levantamento do patrimônio geológico. Mas, o professor Gork Mariano até colocou aqui, um destes é o do Cânion de São Francisco. Justamente. Né, lá. Tem os Cânions de São Francisco, tem, né, o próprio litoral sul de Pernambuco. Exatamente. Né? O Seridó é um exemplo desse, nasceu da parceria da CPRM com a FRN no levantamento, e depois a gente encabeçou e deu prosseguimento. Eu vi também uma pergunta aí que serve como adiantamento do nosso roteiro, que foi a Jaciele, né, que está à frente aí, junto com o pessoal da Universidade Federal de Santa Maria, que eu mando um grande abraço, junto a 2 projetos de geoparque lá no Rio Grande do Sul, o projeto Caçapava e o Quarta Colônia, quando ela fala da questão dos prazos após a carta de intenção. Então, por exemplo, a carta de intenção é aquela data, né, que a gente falou, 1º de julho, mas depois disso, a gente tem entre o dia 1º de outubro e 30 de novembro. Então, eu repito, essas datas são as datas oficiais. Pode ser que esse ano, em virtude da questão do coronavírus, né, isso seja modificado, mas ainda não foi alterado no site da Unesco. Então, entre 1º de outubro e 30 de novembro, então você não pode mandar nem antes,
nem depois, é o prazo que você tem que mandar essa documentação, que é um dossiê de 50 páginas, tem todo o roteiro, o sumário, que nós chamamos de termos de referência no site da Unesco, tem que obrigatoriamente seguir aquele padrão, está tudo lá em forma de capítulos, tá? São 5 capítulos bem delineados sobre patrimônio geológico, biológico, cultural, informações de gestão, geoturismo e desenvolvimento sustentável. Anexado a isso vão 6 documentos, são 6 anexos. Então, são anexos como cartas de apoios, né, de entidades parceiras que você tem, o formulário de autoavaliação, as referências bibliográficas utilizadas no documento, dentre vários outros anexos que compõem o dossiê e que tem que ser enviado novamente para o Itamaraty, para eles endossarem esse documento e eles enviarem para a Unesco Paris, isso tudo via e-mail. Na verdade, para ser mais preciso, a Unesco pede ou por Dropbox ou por e-transfer, a submissão... Em inglês, né, professor? E toda a documentação em idioma inglês. Toda a documentação em idioma inglês. Então, é uma coisa, como experiência própria que eu dou, é um cuidado com esses prazos, porque, ó, primeiro tem que versar tudo em inglês, então depois de fazer todo o trabalho, né, você tem que passar para o idioma inglês, então isso leva um tempo. Segundo, o prazo tem que ser dado de forma que o Itamaraty recebendo tenha tempo para avaliar essa documentação, oficializar e endossar, e depois mandar para a Unesco. Então, tudo isso tem que ser entre o dia 1º de outubro e 30 de novembro. Certo. Tem algumas perguntas aqui, mas eu acho, deixa eu só dar uma olhadinha no roteiro. Como estão as propostas hoje no Brasil? Eu acho que o senhor já, né, já foi delineando aí, já fez um perfil de como estão, né? A partir de uma... Tá me ouvindo, professor? Estou sim. E como vem sendo conduzidos esses trabalhos, se há muitas propostas. Acho que tem uma pergunta aqui. Nesse contexto, em que parte está o Geoparque Seridó, professor Gork? Está como aspirante, não é isso? Pronto. O Geoparque Seridó hoje, Gork, está como aspirante porque em julho do ano passado a gente submeteu a carta de intenção e dia 25 de novembro nós submetemos o dossiê e toda a demais documentação e o Itamaraty enviou tal documentação para a Unesco e em janeiro desse ano, dia 30 de janeiro, a gente recebeu a carta da Unesco oficializando a gente enquanto geoparque aspirante. Inclusive, hoje isso já consta no site do Geoparques Mundiais da Unesco. O que a gente está aguardando agora, e de acordo com alguns colegas da Unesco, é que provavelmente entre julho e agosto o Seridó irá receber os 2 avaliadores para a gente poder fazer o que eles chamam de visita técnica, e esses avaliadores, durante 3, 4 dias, verificarem no território aquilo que a gente descreveu no dossiê. Isso vai ocorrer tanto com o Geoparque Aspirante Seridó, como com o Geoparque Aspirante Caminhos do Quênis do Sul, e esses 2 avaliadores eles vão preencher o formulário de autoavaliação, que é o mesmo formulário que nós preenchemos quando submetemos a proposta, e com isso eles vão retornar para suas cidades de origem e entregar a documentação para a Unesco. E aí eles vão avaliar se a gente realmente tem condições de se integrar à lista de geoparques mundiais ou se vão ter correções a serem feitas para a gente novamente discutir e resolver para voltar a disputar a inserção nessa lista. Joia. A Catalina, ela pergunta aqui, né, o projeto Geoparque que tenha modificado a dinâmica territorial frente às comunidades. Eu não entendi bem o que ela quis dizer. Que tenha pelo que eu entendi aqui, o que é que tem, né, trocado ou mudado a dinâmica territorial em frente às comunidades? Sim. Catalina, obrigado aí pela presença, tá? Mais uma vez, ela estava aí. Falar despacio. Mas se eu falar português um pouco mais devagar, acredito que você entenda. Mudou e muito. Hoje a gente pode dizer que o Seridó hoje teve uma mudança significativa em termos de desenvolvimento territorial, com promoção do patrimônio natural, principalmente o geológico, mas não deixamos de lado o biológico e o cultural.
E isso é muito visto nas oportunidades que diferentes entidades tiveram. Eu digo aí, por exemplo, guias de turismo, que hoje recebem, né, um quantitativo de visitante enorme, à luz do que tinha há 5, 6 anos atrás. Me refiro também aos artesãos, né? Existem inúmeros artesãos que hoje ganham o seu dinheiro em virtude dos geoprodutos sendo produzidos utilizando a temática do Geoparque. Eu falo também do ponto de vista dos gestores públicos, os prefeitos, os secretários, que estão vendo no dia a dia a transformação em termos da necessidade de proteção desse patrimônio natural, né? A população buscando se inserir mais. Esse empoderamento que foi dado à população é visível quando eles conseguem verificar que essa dinâmica no território está favorecendo o crescimento socioeconômico e ambiental, e isso só veio por causa dessa dinâmica do Geoparque. Então, alguns colegas, inclusive guias de turismo, artesãos, que eu vi que entraram aqui, o próprio Dilson, né, pode em 3, 4 linhas aí, dar esses depoimentos, que é melhor do que eu, que, de certa forma, entrei como um forasteiro no território, mas que eu acredito que hoje a gente esteja falando a mesma língua. A gente acabou puxando, né, ia falar mais na frente do José Evangelista, que trabalha com as réplicas de pinturas rupestres no Quartzito. Inclusive, eu tenho umas. Que eu o Zé Evangelista... Pronto, o Zé Evangelista é um exemplo, Catalina, perfeito dessa mudança na dinâmica territorial, né, onde ele, produzindo com refúgio, quer dizer, com restos de rochas, das minerações, no caso o quartzito, ele transcreve o que está na pintura rupestre nessa rocha e produz um artesanato único e diferenciado, e hoje ele vive, né, disso, ele usa esse artesanato, hoje ele produz e vende isso para o norte e nordeste, e isso traz renda e ainda favorece a questão educacional, porque ele trabalha agora na construção dessas réplicas junto à educação no município de Carnaúba dos Dantas. Então, a Prefeitura de Carnaúba dos Dantas, né, o prefeito Gilson, apoia, né, esse projeto junto com o secretário municipal de turismo e a secretária de educação, promovendo justamente a educação patrimonial, e o José Evangelista é uma das pessoas que, com o seu artesanato, traz essa nova dinâmica no território. Entrou aqui professora Larissa Chalha aqui também, olá, Márcio. Larissa Beijão, lá do Piauí. Professor de Geografia. O Márcio está perguntando sobre os desafios, né, para a criação de um geoparque. São vários, né? Acho que o principal dele, uma palavrinha muito assim que eu uso, que a equipe, na realidade, usa, é comprometimento. Eu acho que é a palavra que resume o que é o desafio, quais são os desafios de um geoparque. Se não houver comprometimento, não só da equipe que trabalha no geoparque, mas de todos os envolvidos com o território, quando eu digo todos, eu falo especialmente da comunidade, mas principalmente dos gestores públicos, tá? A gente não avança com esse desenvolvimento territorial. Então, assim, se eu for resumir quais os desafios, eu resumo em uma palavra chamada comprometimento. Porque depois disso, as ações são desenvolvidas e de forma organizada e planejada, isso pode ser muito bem trabalhado com os diferentes atores. É porque a gente vê que o geoparque ele é cooperação, né? Ele é trabalho em rede. Então não adianta 1, 2 trabalhar sozinho. É como você disse, é o comprometimento, é a cooperação, é privado, público, comunidade, né? Todo mundo trabalhando junto. Nada de cima para baixo, né? Sempre vindo da comunidade. Né? Pronto, uma pergunta da Flávia, que eu vi agora, interessante, eu acabei não comentando, tá? Se é obrigatório que o dossiê seja enviado no mesmo ano do envio da carta de intenção. Não existe nenhum local e nenhum documento nas diretrizes, nas normas, essa obrigatoriedade, tá? Inclusive, em diálogo, durante cursos que a gente realiza com o pessoal da Unesco latino-americana, não existe essa obrigatoriedade, tá? Porque, na verdade, a carta de intenção é para eles terem uma ideia de como estão evoluindo esses projetos e aqueles que têm interesse em submeter, tá? Nós, oficialmente, submetemos esse ano, em virtude ano passado, desculpa, em virtude de características intrínsecas do território.
Certo, eu tô falando, de vez em quando eu dizia que eu tenho tem alguns alunos nossos que estão monitorando aí a live, então eu queria, né, pedir obrigada a eles, a minha orientanda Elisa, Elioená e Karine, eles estão aqui passando para mim algumas perguntas que estão passando batido aqui, então estou aqui com eles também. Então, obrigada, E, viu, gente? Vocês estão aí pronto. ajudando aqui a live. Pegar uma do Marcelo aqui, do professor Morafé, que eu mando um forte abraço, lá da URCA, parceirão. Quais são as dificuldades para que os projetos tenham continuidade? São várias. Dentre elas, recurso financeiro, né? Ontem a gente postou lá no Facebook a discussão que está tendo no Brasil da falta de recurso para pesquisas, e uma colega, né, lá da Universidade do Espírito Santo, que comenta que hoje em dia a gente tem que botar dinheiro do nosso bolso para fazer pesquisa, né? Então, muitas vezes o recurso financeiro atrapalha, mas nada que a gente, né, não consiga ultrapassar essas dificuldades. Mas, tirando o recurso financeiro, a outra é esse comprometimento e esse poder de convencimento que a gente tem que mostrar às comunidades o quão aquele projeto é importante para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental. A partir do momento que eles se identificam com isso, eles mesmos apoiam, inclusive muitas vezes dão suporte para a realização dos projetos. Eu vejo duas dificuldades. Uma é do ponto de vista financeiro, e a outra é de você convencer e explicar à comunidade o quão aquilo é importante para ela. Quando isso é bem feito, bem amarrado, pelo contrário, eles é que nos chamam para desenvolver diferentes projetos. No início, eu acho que quando se falava em parques, eu acho que aqui no Brasil houve alguma resistência, né, da comunidade, justamente por conta desse pensamento do modelo dos parques, de desapropriar. Sim. Então, né, houve, eu acho que uma resistência, mas chegando e indo direto para a comunidade, tendo essa conversa, acho que facilita muito esse contato, né? Essa interação da... Para mim é mais do que obrigatório. Não adianta você trabalhar qualquer dinâmica num território, não importa se é um geoparque, seja o que for, e a comunidade não seja participativa e não tenha interesse. Se ela não tiver interesse, você pode ter o melhor modelo de geoparque, mas não avança. E aí, pegando esse gancho de modelo jurídico, né, os colegas do Geoparque Uberaba fez uma pergunta aqui, ó, qual o formato jurídico do Geoparque Aspirante Seridó? Em seu estatuto, qual a entidade gestora? No Brasil, em qualquer parte do mundo, não existe um modelo único. Se você for pesquisar os 147 geoparques, você vai ver que existe aí pelo menos uns 10, 15, até 20 exemplos de modelos. O Seridó, ele optou pelo modelo do consórcio público intermunicipal. É o mesmo modelo, por coincidência, que os Caminhos dos Cânions do Sul está operando. Não significa que o Geoparque Uberaba vai seguir esse modelo, não significa que os de Caçapava poderia seguir esse modelo, ou outros. Esse é o que nós optamos, porque vimos que os 6 municípios estavam bem, né, centrados e em conjunto, tá? Eles criaram esse consórcio. Dentro desse consórcio, nós temos o presidente, o vice-presidente e o tesoureiro, né? Além disso, 3 conselheiros fiscais. Essa é a equipe rígida do Geoparque Seridó. São os 6 gestores públicos. Foi criado um comitê técnico, onde hoje a Janaína Medeiros é a coordenadora territorial. Janaína é quem toca o Geoparque Seridó, é a responsável pelo Geoparque dentro do comitê técnico. Tá? Nós temos o coordenador científico, que sou eu. Sim. Nós temos também um coordenador voltado aos aspectos jurídicos. Nós temos uma coordenação voltada às questões midiáticas, de marketing. E nós temos 6 representantes, um de cada município, que juntos trabalham conservação, educação e turismo. Então, o comitê técnico é formado por 9 pessoas. Tá? Além disso, tem um comitê científico, que são 33 pessoas, de diferentes instituições. É esse comitê que eu coordeno, e que tem pesquisadores da UFRN, Natal, Currais Novos, da UFRN de Caicó, temos do IF, de Natal, Currais Novos e Parelhas, da UERN, além do Serviço Geológico do Brasil, da CPRM.
Então, essa equipe, né, e aí você vê, é ela que está hoje trabalhando em favor do Geoparque Seridó. Mas não significa que esse modelo de gestão seja útil, por exemplo, para o Geoparque Uberaba. Vocês vão ter que avaliar e mapear qual é o melhor modelo de gestão. Porque pode ser uma associação, né, pode ser uma ONG, pode ser vários exemplos que aí vai caber ao território definir. Joia. Essas eram algumas perguntas que justamente já estavam aqui, elas estão sendo respondidas aqui ao longo da live. Isso é muito bom. Eu vi que o Gil Percais, ele perguntou a questão do tempo que vocês já vêm trabalhando no Seridó. Inclusive, tinha posto aqui, né? Há quanto tempo o projeto Seridó ele iniciou, Tá. né? Vocês vêm trabalhando nele há quanto tempo já? Tá. A gente faz agora, daqui a 12 dias, dia 19 de abril, 10 anos. Foi quando a gente foi a Currais Novos, eu, Rogério Valença e Carlos Schoberhausen, fazer um levantamento, né, dos primeiros locais de interesse geológico, já com a ideia de um projeto. Só que a CPRM queria trabalhar apenas o topo da Serra de Santana. E nós provamos a ele que aquele local não seria o suficiente para propor um geoparque. E aí, em 3 dias de mapeamento, 3 dias de trabalho, conseguimos ampliar um pouco a ideia do território e avançamos para mais municípios. Fora isso, no primeiro dia de visita de campo, nós fizemos uma palestra para em torno de 60 pessoas na universidade para explicar à sociedade o que é que significava aquele projeto e o quão ele poderia ser importante para o território. Então, são 10 anos de uma atividade que é desenvolvida em diferentes temáticas. O detalhe é o seguinte, nós não tivemos pressa para submissão de dossiê, candidatura, a gente não se preocupou com isso. Nossa maior preocupação com relação a isso veio simplesmente nos últimos 4, 5 anos. Os primeiros 5, 6 anos foi justamente ter esse diálogo técnico-científico com quem estava fazendo o mapeamento e depois com a população em geral, com as comunidades, com os gestores públicos. E aí, nos últimos 5 anos, nós enveredamos para uma outra temática, que não era mais a geológica, e sim a temática de gestão e desenvolvimento. Foi quando a gente ampliou a equipe hoje conta com geólogos, geógrafos, turismólogos aí de Amara, que apareceu aí, não me deixa mentir, inclusive a dissertação de mestrado dela fez essa avaliação à luz de exemplos de outros geoparques no mundo, né? Então nós temos administradores, então essa equipe multi-INTA, pluridisciplinar, foi construída ao longo desses anos. Mas não significa que os projetos precisem passar por um longo tempo. Sim. Tem projetos de geoparque que se desenvolvem com 2, 3 anos e hoje são geoparques mundiais. Cabe como cada um vai encarar melhor isso. Agora, uma dica que eu dou, né, enquanto Marcos, é o seguinte, não trabalhe geoparque sem antes ter esse empoderamento da comunidade. E ter a certeza desse comprometimento. Porque basta um equívoco ao longo do processo que você pode jogar por água abaixo anos e anos de trabalho. Certo. Obrigada, professor. Deixa eu ver o que a gente vamos ter mais. Saludos desde Peru. Olha, temos gente do Peru. Aqui. Saludos, amigos peruanos. Forte abraço. Pessoal do Peru, ecoturismo, sou apaixonada. Joia, eu queria perguntar aqui agora a respeito, então a gente estava mais um gancho lá, né, da live do professor Arthur, quando a gente falou que um geoparque, né, ele tem 4 pilares ali, a comunidade, mas ele tem que ter, por exemplo, uma relevância do ponto de vista geológico, uma relevância global, né? Então, assim, em termos de patrimônio geológico de relevância global, quando a gente fala, né, do Araripe, a gente tem os fósseis do Araripe. Seria o que a gente poderia dizer, assim, de carro-chefe, digamos assim, do geoparque, né? Então, a gente tem os fósseis do Araripe, as trilobitas gigantes do geoparque Arouca, né? O vulcão Laima e a Cordilheira dos Andes no Cutralcura, o Flysch de Zumaia, lá na Costa Basca. Então,
seria a cereja, digamos assim, né, do bolo do ponto de vista geológico. E aí, qual é, né, no caso, o patrimônio geológico assim, de relevância global que se tem hoje assim, no Seridó, que vocês têm trabalhado? Seria o carro-chefe do Seridó, digamos assim. Bom, só para você ter uma ideia, aproveitar e fazer um merchan aqui, a gente tem um curso chamado Geoparques, Critérios para Criação e Exemplos do Brasil. A gente já está indo para a 4ª turma, a gente realiza esse curso a nível nacional. Já ministramos esse curso para o pessoal de São Paulo, o pessoal de Sergipe, lá em Aracaju, e recentemente tivemos em Perinópolis, em Goiás, tá? E aparece muito esse questionamento, porque a gente vê que os territórios que têm projetos ainda não fizeram, por exemplo, o dever de casa do ponto de vista geológico. Não identificaram quem é o carro-chefe a nível de patrimônio geológico de relevância internacional. Sim. E isso tem que ser feito, e aí tem várias formas de serem realizadas, né? Pode-se utilizar metodologias qualitativas, quantitativas. Por enquanto, os Geoparques Mundiais da Unesco não têm um método único, né? Mas nós, a partir do momento que realizamos vários métodos de quantificação, identificamos que dentre os destaques geológicos no território, as mineralizações de xelitas se despontavam como algo, vamos dizer assim, único. A nível, principalmente latino-americano, né? A nível Brasil, nem se fala. Mas a nível latino-americanos, nós somos exemplos clássicos de mineralização em rochas calcilicáticas de um mineral chamado xelita, então um tungstato de cálcio, e que isso é exemplo mundial. E aí, quando você pesquisa na literatura internacional, quando se fala em xelita, se fala do Seridó, se fala, por exemplo, da mina Brejuí. E isso a gente vê no Brasil, inúmeras instituições. Você, por um exemplo, enquanto aluna, né, deve ter visitado a mina Brejuí. Professor lá com o professor Gork. Né, professor Gork, professor, né, Adalto. Lá no tungstênio. No tungstênio, aí você, quando entra em Currais Novos, entra em Acari, entra no Seridó, você meio que vivencia tudo isso voltado à mineralização. Então, não tinha como não ser o carro-chefe do Geoparque Seridó, as mineralizações em xelita. Mas a gente não se preocupou em pegar uma relevância internacional só geológica. Então, nós fomos para outras 2 relevâncias importantes a nível internacional. Outra é biológica. Nós somos um território que está inserido dentro de um único bioma nacional, que é a Caatinga. Então, nós enfatizamos muito isso. E nós temos um patrimônio cultural de relevância internacional dado pelos registros rupestres. Uma quantidade enorme. Se você pegar a Carnaúba dos Dantas, que é um dos municípios, tem quase 100 sítios arqueológicos cadastrados. Então, nós mapeamos 3 grandes relevâncias internacionais. Uma geológica, que é a mineralização de xelita, outra biológica, que é a fauna e flora da Caatinga, e outra cultural, que são os registros rupestres. Perfeito. Eu acho que mais ou menos já responde a pergunta do Max aqui, que ele pergunta, né, qual a relevância geomorfológica e paisagística dentro de um projeto geoparque. Puxa essa pergunta Max. Dele, né? Bem lembrado. Do ponto de vista paisagístico, é um outro carro-chefe, né? Os aspectos geomorfológicos, porque o Geoparque Seridó, ele traz em si, e aí ele é palco de aula para várias instituições. Então, a professora Cláudia, né, a Cláudia Saboy, lá da Universidade Federal do Piauí, traz seus alunos para aulas práticas no Geoparque Seridó, vários professores da UFPE, né? A gente espera aí visitas de várias instituições a partir do próximo ano. Infelizmente, a desse ano, né, tiveram que ser adiadas, porque a gente tem não só uma variação, uma diferenciação em termos de aspectos geomorfológicos, como também nós temos diferentes, inúmeras geoformas que só essa característica geomorfológica do território do Seridó permite. Né? E aí a gente tem essa parceria junto com os professores de geografia lá de Caicó, professor Marco Túlio, um grande parceiro, né, que nos ajuda aí nesse trabalho que a gente vem realizando em termos de aspectos geomorfológicos. Eu tô copiando aqui algumas coisas para a gente não esquecer até o final da live, que já me avisaram aqui que a gente tem mais... Beijão pro pessoal pro Geoparque Costões e Lagunas. Né?
Corumbataí também aqui. Como o Geoparque pode contribuir com ações educativas para o letramento científico junto à comunidade? É uma pergunta que a gente já ia fazer mais na frente e a gente já pode ir, de repente. Pronto. E excelente essa pergunta, porque ela está transcrita em um projeto chamado Geoparque Seridó e 5 Sentidos, um projeto encabeçado pela coordenadora territorial, a Janaína Medeiros. Tá? Esse projeto, os 5 Sentidos, não é por acaso. Né? Se a gente vai trabalhar a questão educacional com os artesãos, o principal sentido é o tato. Mas a gente vai trabalhar a questão da educação patrimonial com as pessoas voltadas para a gastronomia, por exemplo, né? É o paladar. Então, a gente tem diferentes formas de trabalhar isso. E aí o interessante é que esse projeto ele vai às escolas, ele dialoga com os coordenadores, os diretores de escola, ele se transforma em palestras e em cursos, junto com alunos que vão de 4, 5, 6 anos a 80 anos. A gente trabalha também com os idosos, né? E nessa dinâmica em públicos diferenciados, nós levamos o conhecimento sobre os 5Gs. Então, os 5 sentidos é porque é geodiversidade, geopatrimônio, geoconservação, geoturismo e, obviamente, geoparques. E a gente não tem isso só do ponto de vista teórico. Um abraço aí para o pessoal do Geoparques Açores. Né? A gente não tem só isso de forma teórica. Esses alunos também são levados aos geossítios para eles vivenciarem em loco aquilo que foi dito em sala de aula. E isso também é transformado em produtos no final do ano, nas feiras, tá, de ciências das escolas. Então, isso foi feito em Currais Novos. Hoje nós capacitamos, trabalhamos com mais de 2.500 pessoas. Isso está sendo feito em Parelhas, tem mais de 1.000 pessoas trabalhando, recebendo esse conhecimento, e nós estamos levando isso no futuro muito breve para os outros 4 municípios. Então, isso, assim, é o carro-chefe, é o nosso principal projeto, que, em conjunto com o segundo projeto aprovado agora na Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, nós vamos trabalhar agora a questão dos jogos e dos materiais lúdicos, seguindo o exemplo da Thaís Guimarães, né? Essa amiga minha que está aí na parte superior da tela, seguindo o exemplo da tese de doutorado dela e do trabalho dela, e foi referência obrigatória no nosso projeto, onde nós vamos trabalhar a produção desse material para o projeto maior, que são os 5 sentidos. Joia, obrigada, professor. Fico muito feliz em saber que, de certa forma, o trabalho da gente está influenciando, né, outras pessoas, está plantando as sementes, né? E era essa justamente a pergunta que ia vir em seguida aqui no roteiro, que é como está a situação do Geoparque Aspirante Seridó e os trabalhos à frente, né, dos 3Gs ou dos 5Gs, né? Como é que está? Então, acho que o senhor, né, acabou já respondendo. E como é que está a questão da geocomunicação? Eu vejo muito a Janaína, vocês, né, sempre divulgando, que eu acho que essa é uma parte muito importante, né, é a gente poder realmente divulgar, né, fazer a divulgação científica de uma forma didática, de uma forma lúdica, né, com a questão dos jogos. Acho que os jogos, além dele ser uma estratégia de geoeducação, ele também é de geocomunicação, né, que além de ele educar, ele também comunica de uma forma lúdica. E aí eu queria saber como é que vocês vêm trabalhando essa questão da geocomunicação. Existe pessoal específico, tipo um departamento, digamos assim, como você tem falado anteriormente, né, dessa divisão que está lá na gestão. Sim. Só para você ter uma ideia, a gente deixa bem, nesse curso que eu comentei, que a gente ministra, tem uma parte do curso que fala sobre as quatro premissas básicas de um geoparque, aquilo que obrigatoriamente um geoparque tem que ter. Então, dentre os 4 pontos principais do geoparque, um deles é a questão da comunicação. Na verdade, eles chamam de divulgação. Então, você tem a gestão, um patrimônio geológico de relevância, o trabalho em rede, né, o que eles chamam de network, e o quarto, não necessariamente nessa mesma ordem, é a divulgação. E nós temos a equipe de divulgação, né, ela é capitaneada, inclusive, por um dos nossos alunos, né, o Silas, que é muito à frente disso. É um cara que hoje está preparando aí nosso material divulgativo, os vídeos,
as postagens, veio antes com o Gustavo se formou, né, e foi para o mercado de trabalho, mas hoje o Silas, inclusive, é o coordenador de marketing, porque a gente precisa de uma pessoa dedicada a isso. E nessa equipe, a gente tem diferentes profissionais, não só da área de geologia, mas da área mesmo de comunicação, que facilita essa divulgação. Então, a gente partiu para as redes sociais, o Instagram, para o Facebook, para o Twitter. Nós temos um canal no YouTube, né, que disponibiliza inúmeros vídeos, e tudo isso faz com que a gente alcance um público maior, não só a nível regional, porque nossa obrigação principal de divulgação é fazer com que a população tenha entendimento do que é Geoparque, mas hoje a gente sabe que já pulou as fronteiras do território e a gente trabalha essa divulgação a nível nacional e internacional. E aí essa equipe trabalha com essa dinâmica. A gente tem essa preocupação em organizar um Instagram, dando uma periodicidade na divulgação, isso em paralelo com o Facebook, né? O canal do YouTube também, a gente acabou deixando de produzir recentemente, mas voltamos à produção, sempre trazendo à luz do que é importante para o território, porque é como o Programa Internacional de Geociências e Geoparque preconiza. Você tem que dar visibilidade ao território. E essa visibilidade vem com a equipe de divulgação e marketing, no qual eu agradeço aqui, caso ele esteja aí, mas já agradeci várias vezes o amigo Silas pela oportunidade. Joia. Eu acho que, mais uma vez, a sua fala ela se volta para a cooperação e para o comprometimento, né? Porque a divulgação ela vai andar muito do lado ali da conservação. Porque não adianta também, eu lembro que logo quando eu comecei a estudar, eu estava fazendo inventário no litoral sul de Pernambuco, acho que a gente chegou a conversar sobre isso, inclusive da preocupação em divulgar um território sem ter estratégias de geoconservação para ele. Né? Um cuidado que se tem. Né? Então, por isso que tá tudo ali. Então, realmente a cooperação, é tudo andando um do lado do outro. Que também seria, de repente, arriscado a gente divulgar determinado geossítio, por exemplo, que tenha uma vulnerabilidade e atrair pessoas para ali sem ter uma estratégia de geoconservação. E por isso... E assim, a gente... Diga. Não, aí por isso essa importância de andar tudo, né, um do lado do outro. Você ter o inventário, fazer o diagnóstico, né, das vulnerabilidades, cuidar daquilo ali, desenvolver estratégia e divulgar o território ao mesmo tempo. Então, é realmente um trabalho de comprometimento e cooperação. Por isso que a gente usa muito essa palavrinha, comprometimento. Agora, nem tudo são flores, né? A gente também é muito ciente das nossas obrigações, a gente é muito ciente das necessidades de sempre estar melhorando, aperfeiçoando, e um dos calos do Geoparque Aspirante Seridó é a conservação. Então, assim, a gente hoje preza muito por isso, esse cuidado para com os geossítios, esse cuidado com o uso inadequado, né? A gente sabe que mesmo com todo esse trabalho que a gente vem realizando, por vezes a gente se depara com realidades que a gente não queria, como um geossítio pichado, por exemplo, e a gente tem que correr atrás para resolver esse problema, porque isso é inevitável, mas a gente sente, isso nunca foi medido ainda, mas a gente sente isso, todos percebem, que diminuiu muito, vamos chamar assim, essa agressão para com esses locais de interesse. Porque esses locais hoje, eles não são locais geológicos, eles são locais de interesse científico, educativo e turístico. Então, se isso é depredado, ele não volta. Então, a população, ela sabe do quão isso é importante. O gestor, ele sabe do quão isso é importante. Né? E isso passa pela questão da educação, seja ela formal ou informal. Pegar o gancho aqui do Marcelo, né? Indicando aqui trabalhos da Thaís Guimarães, a leitura da tese do artigo, mas também a gente precisa dizer, né, Thaís, que a gente daqui a pouco, encabeçado pelo próprio Marcelo, vai ter um artigo aí falando sobre geoeducação, colocando aí na mesa das pessoas a oportunidade de seguir uma metodologia, um procedimento muito bem escrita, e aí a gente tem que dar mérito ao Marcelo Morafé, porque mostra bem como a gente deve trabalhar a questão da educação voltada ao meio físico. E isso é de suma importância em qualquer território, não importa se ele é geoparque ou não. Tá? Beijão aí para Romão, lá de São Paulo. Presente, professor Cláudio Smalley,
colega de trabalho, Pedrina. Tem várias perguntas. Professor Reidel aqui, do Geologize. Qual a faixa de idade das pessoas que voluntariamente vão aos geoparques? Como que podemos diversificar o tipo de público que visita? A gente não tem isso mapeado, mas se a gente for pegar o que está acontecendo hoje, com o aumento da quantidade de visitas, principalmente demandada pela questão do geoparque, a gente está vendo um público relativamente jovem, né, entre seus 20, 25 anos e 30 anos, porque são aquele público que está mais de forma midiática nas redes, e isso vem somando-se a uma realidade que é o aumento da quantidade de operadoras, de agências de turismo ou de grupo de pessoas que preparam a visita levando os turistas, os visitantes de Natal para o território. Além disso, nós temos essas entidades, né, essas agências, essas operadoras, fazendo também o trabalho dentro do próprio território. Um exemplo que eu dou é a Cauã Turismo, né, uma agência de turismo aí, encabeçada por Jailson, por Paizito, por Dilson, né, com escritório em Caicó, em Santa Cruz e em Currais Novos, que capitaneia visitantes turistas, e eles têm pacotes exclusivos para o Geoparque Seridó. Então, são públicos aí que vão de 25 a 35, um pouco mais, mas a gente tem visitantes de todas as idades. Né? Antes mesmo do Geoparque, o território já era utilizado de forma bem evidente pelas escolas de ensino fundamental aqui de Natal. Só que hoje, muitas dessas escolas já usam o termo Geoparque em suas viagens. Então, nós vamos visitar o Geoparque Seridó para ter aulas de geografia, arte, história, né? Então, isso permitiu que a coisa crescesse muito. Né? E segundo a Fernanda, que é minha orientanda de mestrado lá na pós-graduação em Geografia de Caicó, o pacote do Geoparque Seridó é um dos que mais vale a pena, né, realizado pelo pessoal da Cauã. Isso é uma forma de promover desenvolvimento socioeconômico com empresas do local. Joia. A professora Luciana, que trabalha comigo lá na UPE, aqui falando também, né? O valor didático é muito significativo no Geoparque Seridó. Ela que coordena um projeto também lá com a gente, o Geomédio, que vai para as escolas, né? Levando o conhecimento geológico, geocientífico. Então, assim, para a gente tem muitas perguntas aqui. Os meninos estão me mandando, que eu não estou conseguindo enxergar aqui. E a gente pode, assim, o que não tiver tempo de responder hoje, a gente pode responder por mensagem. Vocês podem entrar em contato e acho que a gente pode tentar responder, não é, professor? Que não foi que a gente não conseguiu responder aqui agora. Então, deixa eu ver se a gente tem mais algum aqui que possa... Então, nos perguntam muito sobre gestão. Então, como é hoje a gestão do Geoparque Aspirante? O senhor já acabou respondendo aí no meio da nossa conversa. Falamos sobre o projeto dos 5 sentidos, né, que Janaína encabeça. Há uma pergunta se houve uma parceria para capacitação do trade do turismo para a preparação de visitações. Tá, teve sim, a gente tem uma parceria forte. Pronto, a gente tem uma parceria forte com a Secretaria Estadual de Turismo, tá? Secretaria do Governo do Estado. Hoje a secretária Aninha, né, é a parceiraça, já foi enquanto presidente da Improtur, que é a empresa de promoção turística do Estado. Nós temos lá, dentro da Secretaria Estadual, pessoas que trabalham, se dedicam à questão do Geoparque Seridó. O governo do Estado do Rio Grande do Norte, não só a gestão anterior, como a atual também, encabeça essa parceria forte. E aí, através da Secretaria Estadual de Turismo e o SENAC, nós temos um curso no SENAC chamado Técnicas de Guiamento em Geoturismo. E essa parceria entre essas duas entidades e a gente, nós promovemos a capacitação dos guias de turismo no Estado. Hoje são quase 150 guias que passaram por essa capacitação. E para nossa felicidade, 3 municípios do Seridó
Currais Novos, Carnaúba dos Dantas e Caicó tiveram turmas que participaram desse curso de capacitação. Inclusive, Currais Novos e Carnaúba dos Dantas estão inseridos dentro do Geoparque. E nesses 3 cursos, nessas 3 turmas, nós tivemos aí em torno de 40 alunos capacitados. 40 não, 50 alunos capacitados. Então, são pessoas do próprio território que já sabem, dentro desse curso de 40 horas, como proceder na questão da interpretação do meio físico e se utilizar de conhecimento turístico para levar os visitantes dentro do território do Geoparque. Então, isso é uma parceria que a gente tem firmado com o governo do Estado e com o Senado. Já teve uma pergunta também se nos Estados Unidos havia geoparque. E aí essa é uma questão, né, justamente. Os Estados Unidos não tem parques nacionais. Na verdade, os Estados Unidos não tem geoparque por 2 motivos. Né? O primeiro motivo é porque os Estados Unidos, hoje, o governo americano, tem uma rixa, uma briga com a ONU e com essas entidades internacionais, e aí, consequentemente, você não pode fazer parte, né, do Programa Internacional de Geociências e Geoparques, porque ele faz parte de uma entidade internacional, que é a Unesco, e que, de certa forma, os Estados Unidos brigou com eles. Né, a gente tem um colega, a Jasmine, por exemplo, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que trabalhava em parceria com o pessoal dos Estados Unidos, um projeto lá, e ela sabe o quão vai ser difícil no futuro próximo submeter alguma candidatura em virtude desse problema político. Né? Além disso, tem um outro detalhe que o pessoal brinca muito, que é um detalhe mais romântico, porque como tudo isso nasceu à luz da questão europeia, e depois encabeçada em paralelo com os chineses, os americanos entendem que os parques deles já são geoparques. Mas, na verdade, não. Se a gente for ver aquela introdução que a gente deu hoje nessa live, os parques americanos são parques onde, por exemplo, a população não pode estar inserida dentro do território. Então, isso foge totalmente do conceito de geoparque. Então, infelizmente, hoje os Estados Unidos não têm essa pegada de geoparques, que é uma pena. Foi um exemplo, inclusive, que o professor Arthur deu, né, do Grand Canyon. Justamente. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aí a gente já vai encerrando para também não abusar muito aí do professor. Não sei como é que tá o tempo dele, né? Não, para mim está tranquilo. Os meninos me colocaram algumas perguntas. Edneia aqui, sempre um prazer ouvir o professor Marcos. Deixa eu ver o que é que a gente... Qual o primeiro passo para quem quer trabalhar com um geoparque? Qual o primeiro passo? Aprender sobre os 5Gs. Certo. Né? Principalmente porque, por mais que você não seja da área de geologia e um geoparque não ser sinônimo de parque geológico, né? Você tem que ter um conhecimento mínimo sobre o patrimônio natural, principalmente aquele do meio físico, aquele voltado às características geológicas e geomorfológicas. E, obviamente, entender e buscar aprender um pouco sobre a questão de gestão territorial. E aí você tem que ter esse conhecimento sobre geodiversidade, não precisa fazer uma faculdade, não precisa, mas se aprimorar aí e correr atrás, porque tem muita publicação, livros, trabalhos e cursos aí sendo realizados. A Fernanda colocou aqui, professor Marcos, já pensou em fazer cursos de geoparques online? Como? Já pensou em fazer o curso de geoparques online? A gente já pensou, a gente ainda está vendo a possibilidade de viabilizar isso de forma mais didática. A gente já estava aventando isso aqui na universidade, preparar esse curso. Eu sou professor também de ensino à distância, aqui da Secretaria de Ensino à Distância, da CEDIS, mas aí, infelizmente, a gente paralisou tudo agora, né, em virtude da realidade mundial, mas a gente pensa no futuro fazer isso. E perguntando aqui a provocação do meu amigo Marcelo, o melhor time, é claro que eu tenho que torcer por ele, que é o Fortaleza. Né? Fortaleza esse que encabeça aí a liderança de torcida, não só no estado do time que ele torce, mas também no Brasil hoje com o avanço, né, desse esporte que é o futebol. Olha só. Professor, também tem... eu acho que você já acabou falando, assim, ali quando estava falando de gestão, que o Ivan Silva lhe pergunta sobre a questão da contribuição das prefeituras.
nesse processo de criação dos geoparques. E aí Tá, eu vejo que as vocês prefeituras. estão muito engajados, né? Quando eu vejo postagem de vocês estão com as A prefeituras, gente, eu achei o pessoal engajado. nesses últimos anos, a gente conseguiu trabalhar junto aos gestores numa dinâmica que eles se vestiram, né? Literalmente, os prefeitos, os secretários vestem, têm a camisa do Geoparque Seridó, Sim, porque eles viram no Geoparque uma forma de promover desenvolvimento territorial à luz de várias temáticas. Seja ela o turismo, o carro-chefe no início foi o turismo no Seridó, mas hoje a gente pode dizer que a educação também desponta, ambos andam em paralelo, e eles começaram a ver que isso estava trazendo divisa, não só para o município, mas para as comunidades. E a partir do sim, momento que a comunidade se empoderou disso, ela também passou a solicitar e pedir isso para os seus vereadores, para os seus prefeitos, para os seus secretários. Então, eles viram que foi uma soma, né, de atitudes em prol de um território que favorecia educação, turismo e conservação. Então, hoje, eu posso aqui dizer, com toda certeza, que todos os gestores, né, todos os prefeitos, vereadores e outros envolvidos com a questão do cenário político nos 6 municípios estão abraçando literalmente o Geoparque Seridó. ótimo. E deixa eu só dar mais uma olhada aqui no que é que os meninos estão me enviando. Deixa eu pegar um aqui do Hudson, né, parceirão aí que terminou recentemente seu mestrado lá na Federal do Ceará, né, lá na pós-graduação em Geografia, né, como contornar a inserção do geoturismo em unidade de conservação de proteção integral aliado à comunidade local. Sim. Eu vejo o geoturismo, ele se inserindo tanto em unidades de proteção integral como unidade de uso sustentável. Agora, isso deve ocorrer a partir do momento que, no plano de manejo dessas unidades, a temática seja abordada. Porque a gente precisa ter esse cuidado com a nossa normativa, com as nossas leis, e ter isso bem amarrado dentro dos termos de referências, dentro dos planos de manejo. E muitas vezes a questão do geoturismo, quer dizer, a interpretação do meio físico, a linguagem interpretativa, a linguagem educacional de um elemento importante da geodiversidade, que é o relevo, muitas vezes isso não é feito. E aí, profissionais da área de geografia, de geologia, ou de turismo mesmo, que tem esse conhecimento, pode sim levar esse conceito de geoturismo e as suas práticas às unidades de conservação. Não importa se é de proteção integral ou de uso sustentável. O que importa é, se isso é bem feito e está obrigatoriamente mencionado dentro do plano de manejo ou em algum outro documento que sirva como gestão da unidade, eu acredito que isso tem que ser colocado e é de suma importância. Joia. O Gork falou dos cursos online, a Sociedade Brasileira de Geologia já entrou em contato conosco, com vários sócios, para sugerir cursos. Então, os geólogos aqui que são da Sociedade Brasileira de Geologia e que receberam esse e-mail, ou entre no site da sbg.org.br, pode sugerir lá. A gente tem 2 cursos formatados, um deles é Geoparques, Critérios para Criação e Exemplos do Brasil, e o outro é Geodiversidade, Valores e Ameaças, onde a gente fala não só de geodiversidade, mas fala sobre os 5Gs ao todo, né, de forma bem objetiva. Então, são 2 cursos que a gente ministra, não só aqui na universidade, tá, no curso de graduação, como disciplinas optativas, como cursos também que a gente viaja o Brasil oferecendo. Então, vocês também podem mandar essa sugestão desses 2 cursos para o pessoal da SBG, porque eles estão formatando isso, e eu acredito que muito em breve eles vão propor esses cursos a nível nacional. A cerveja no Seridó sai quando? Estão perguntando aqui, ó. A gente tem aí uma turma boa produzindo cerveja artesanal lá no Seridó, e a gente está em negociação com o pessoal para ver se sai alguma coisa tematizados aos geoparques. Joia. Gente, eu quero agradecer mais uma vez aos meus alunos. Eles estão aqui ajudando a gente com essa live. Karine, Pedrina, Elisa, Leonai. Obrigada, viu?
estão aqui em paralelo, que eu não estou conseguindo enxergar aqui, então eles estão me mandando tudo aqui no computador. Joia, deixa eu ver o que, é que a gente pode abusar um pouquinho mais, professor. Só mais algumas perguntas. A menina aqui não aperrearam pelo almoço, não. Uma está dormindo e a outra está lá dentro. E aqui quem está fazendo o almoço sou eu. Joia. Existe alguma forma de a gente contornar essa questão da inserção do geoturismo em unidades de conservação, de proteção integral, aliado à comunidade local? Foi uma pergunta feita aqui. Pronto, isso era aquilo que eu estava falando do Hudson. Sim, tá. Era em cima dessa pergunta dele. Abração, Zaine, tá? Zaine, tá. E pessoal do Geoparque, Tostões e Lagunas, vamos falar de vocês agora. E o Zaine é lá do Rio Curibataú. Sim, eu estou falando com o pessoal do Bahia, ali com o Geoparque Serra de Sincorá. Pessoal do Cânions do Sul, Açores. Cânions do Sul. Hudson, né, que fez a pergunta. Deixa eu ver se eu consigo ver mais. Os cursos online. Pronto, a Pedra Furada com música do professor Paulo Barros. Está no YouTube, sim. O Kleber Nunes, ele fala sobre a questão de plano de manejo para Geoparque. Na verdade, não existe plano de manejo para Geoparque. Existe um plano de gestão que dentro dele estão inseridos ações, tá, para locais de interesses geológicos, que são os geossítios. No entanto, dentro de um geoparque, podem e devem existir unidades de conservação. Então, dentro dessas unidades de conservação que estão dentro do geoparque, elas precisam ter seus planos de manejo. Então, em resumo, não existe um plano de manejo para geoparque. Existem planos de gestão, a gente tem uma diretriz voltada para a questão de gestão no Geoparque Seridó, e dentro das unidades de conservação que tem dentro do Geoparque, existe a busca, né, para aqueles que ainda não têm, de planos de manejo. Né? Joia. Júlia Vieira está aí também. Pessoal do Recanto Mulungu, né, parceiro dentro do Geoparque Seridó, um local fantástico que merece visita. Entre no @Geocanto Mulungu, para quando acabar essa quarentena vocês terem onde descansar. Eu tinha passado aqui uma pergunta que a gente acabou conversando, eu vou só voltar nela, que a gente já tinha conversado sobre isso, né? A questão, assim, no sentido do aspirante. Vocês já enviaram o dossiê, né? Então, vocês estão esperando agora uma posição deles, depois há uma visita dos avaliadores. E uma coisa que eu acho que é importante a gente destacar, que às vezes as pessoas perguntam, que muitas vezes já me foi perguntado se a Unesco envia esses avaliadores, né? Se é a Unesco que banca. No caso, são quem propõe o Geoparque aqui. Justamente. A gente recebeu em janeiro o documento oficial dizendo que a gente se integrava à segunda categoria, que são os geoparques aspirantes. Então, se vocês entrarem hoje no site dos Geoparques Mundiais da Unesco, a última linha do lado esquerdo, lá no índice, tem os projetos que submeteram os seus dossiês. Então, tem lá os geoparques, são 20, se eu não me engano, tá, em 11 diferentes países, e tem 2 no Brasil. Somos nós e os Caminhos dos Cânions do Sul. Então, a partir daí, a gente sabe que no futuro muito breve, a gente vai receber uma documentação no qual eles vão indicar 2 avaliadores. Sim. Esses 2 avaliadores, eles podem vir de qualquer parte do mundo. O detalhe técnico quem banca a vinda desses avaliadores é o território. A gente vai pagar passagem, ida e volta, a gente vai pagar hospedagem, alimentação e seguro-saúde. Então, sim, vamos dizer que vem um avaliador, por exemplo, da Espanha. Então, de onde ele sair para Natal, Natal, Seridó, Seridó, Natal, Natal, Espanha, nós bancamos. Ele pode vir, por exemplo, da Coreia do Sul. A gente faz esse translado. Então, tudo isso é o proponente que faz. Botei a caneta aqui. É o proponente que faz. Além disso, tem um outro agravante. Não é agravante, mas uma outra situação que quem trabalha com projeto às vezes não se toca.
partir do momento que a gente entra na lista de geoparques mundiais da Unesco, a gente passa a integrar a rede de geoparques mundiais, que é a GGN, que é a Global Geoparques Network. E a partir dali, a gente tem a obrigação de pagar $1.000 todos os meses para a GGN, porque esse valor vai ser revertido em possibilidades de intercâmbio entre diferentes geoparques do mundo. Sim. Então, as pessoas pensam que a Unesco vai nos pagar alguma coisa por sermos geoparque. É uma dúvida que contrário. sempre me perguntam. Não, pelo contrário, a gente é que paga. Exato. Nesse primeiro momento, o gasto maior é com a vinda dos avaliadores, são 2, e depois um gasto anual de $1.000. Gasto esse, tá, que é feito, como eu disse, anualmente, e que um outro destaque do Programa Internacional de Geociências e Geoparque, que diferentemente do Programa de Reserva e da Biosfera e o Programa do Patrimônio da Humanidade, nós somos reavaliados a cada 4 anos. Sim. Esses outros 2 programas da Unesco, a partir do momento que você integra aquela lista, a lista de Programa de Reserva da Biosfera e do Homem, e a lista de Programa do Patrimônio da Humanidade, você não sai mais. Quando você integrar a lista do Programa Internacional de Geociências e Geoparques e se figurar na lista de geoparques mundiais, você é avaliado a cada 4 anos. E essa reavaliação pede para que sejam enviados novos documentos, nova visita daqui a 4 anos, favorecendo ou não sua permanência. Se tiver tudo ok, você recebe o cartão verde, então você continua no programa. Se você não tiver adequado com as premissas principais, você pode receber o cartão amarelo, e aí você é reavaliado daqui a 2 anos, ou você, não sendo aprovado, você recebe o cartão vermelho, e aí você sai da lista, e para voltar a essa lista, você tem que submeter toda a documentação novamente. Então, o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que é o que atribui o título de Geoparque Mundial da Unesco, tem esses detalhes que estão nas entrelinhas, tá, do documento das diretrizes operacionais, e que muitas vezes a gente não lê, quem está trabalhando com o projeto de Geoparque, e aí não sabe que tem esse detalhe, que são detalhes de suma importância. E sem falar também nas conferências que eles têm a cada 2 anos, né? Eu lembro que acho que um ano é a conferência da GGN e no outro ano é a conferência europeia. Então, aí no ano seguinte, GGN, né? E assim sucessivamente. Então, no caso, a conferência global ela fica acho que a cada 2 anos. Na verdade, nos anos pares, né, esse ano, por exemplo, são as conferências internacionais de Geoparque. Esse ano, a princípio, vai ser em Jeju, na Coreia do Sul, né? E que aí é nela onde sai o resultado. Teoricamente, vai ser em setembro, porque eu esqueci de dizer, né? Depois de a gente receber essa visita e tiver a reavaliação, isso entre julho e agosto, na conferência internacional, que vai ser na Coreia do Sul, agora eu não sei se será mais em setembro, sai o resultado, tá? Daqueles que são aprovados. E nos anos ímpares, são as conferências regionais. Então, tem a conferência regional na Europa, a conferência regional na Ásia e no Pacífico. São as 2 principais redes regionais que promovem suas conferências. Porque, além dessas 2 redes, nós temos a rede latino-americana e caribenha de geoparques, e nós temos a recém-criada rede africana de geoparques. Certo. E essas redes, elas já têm algum calendário de conferência ou ainda... Ela tem seus calendários, né? É só pesquisar no site das redes, da rede europeia, né? A Europa Geoparque, a Ásia Pacífico Geoparque, a própria Geolac, que é a rede latino-americana, que é uma rede... Professor Patrício Melo, não é isso? Que hoje o coordenador é o professor José Patrício, do Geoparque Araripe, né? E eu tenho aqui que parabenizar a Geolac por vários apoios e oportunidades, e é uma das primeiras redes que incentiva e apoia muitos projetos de geoparques. Né? Ela não é feita única e exclusivamente para os geoparques, só os geoparques mundiais, que estão voltados para a América Latina, mas também ela apoia muitos dos projetos, e a própria Geolac
e as entidades latino-americanas, como a própria Unesco, promovendo cursos de capacitação. Nós, do Geoparque Seridó, já tivemos em 2 cursos, né? Um no Uruguai, com o pessoal do Geoparque Grutas del Palácio, e outro com o pessoal da Colômbia, né? Com o Geoparque Vulcão Raiz, lá em Manizales, com o pessoal da Colômbia, o Serviço Geológico e Mineiro Colombiano, onde nós, né, vamos obter conhecimentos e aprender mais ainda sobre geoparques. Então, eu sou muito grato e agradeço aqui, especialmente ao Patrício, ao Carlos Canet, do México, né, por essa oportunidade que eles dão aos projetos de geoparques do mundo. Quem sabe a gente não consegue, ver se a gente consegue conversar com eles também, né? Seria interessantíssimo. Sugiro. Sim, já está. O Kleber se pergunta aqui, qual a influência do número de publicações científicas sobre o geoparque? Total influência, né? Um dos requisitos para a valoração do patrimônio geológico internacional é medido pela quantidade de publicações científicas internacionais, quais as revistas internacionais, teses, dissertações, relatórios técnicos. Então, quanto mais publicações você tiver cientificamente falando sobre o território, melhor. Por isso que a gente no Seridó cascaviou, como a gente pode dizer assim, essas publicações ali no nível internacional e vimos que a mineralização de scheelita realmente é o carro-chefe. Então, precisa ter publicações sobre o território, e a gente não para com publicações, muitas publicações nesses últimos 3, 4 anos. Então, é de suma importância essa influência de publicações científicas. Certo. Marcos, professor, está ouvindo? Estou aqui. Tô. Então, assim, eu acho que eu queria agradecer mais uma vez. Eu acho que a gente conseguiu, não sei se a gente conseguiu responder tudo, mas a gente já entrou aqui numa segunda live. Acho que, se por acaso, gente... Daqui a pouco tu vai ter que gravar essa segunda. Vou gravar também. O que ficou, acho que sim, a gente fica à disposição, se vocês quiserem passar alguma mensagem, né? A gente se coloca aí, que a gente conseguir responder, né? E agradecer mais uma vez ao professor Marcos, tá? Agradecer a todos vocês que já estão aqui há mais de 1 hora nessa live com a gente. Muito obrigada, muita interação, tá? Obrigada a todo mundo que participou, que entrou. Tá? Todos os projetos de geoparques que estão aqui, que a gente está vendo, Uberaba, Costões Lagunas, né? Curumbataí, professor Marcelo, pessoal do NIGEP, pessoal da UPE, agradecer a todo mundo. E eu queria dizer assim para vocês que nós, né, estamos dando continuidade às lives, tá? Estou contactando, né, os colegas que estão podendo falar com a gente. E aí, esse mês de abril, né, como nós começamos falando sobre geoparques já, e a gente começou com o professor Arthur, né, então falando sobre os geoparques mundiais da Unesco, a gente está conversando hoje com o professor Marcos, falando sobre um geoparque aspirante, né, dizendo tudo o que consta para um geoparque aspirante. Então, na próxima live, a gente vai conversar com a professora Kátia Mansur, da UFRJ, tá? Ela é coordenadora científica do projeto Costões e Lagunas, então, no litoral norte e leste do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente vem com a outra categoria. Então, a gente conversou com o professor Arthur, a gente conversou com o professor, né, Marcos Nascimento, e a gente vem com a professora Kátia Mansur falando sobre o projeto Geoparque, né, ou seja, uma categoria que antecede o aspirante, certo? E aí, os próximos a gente deixa aí surpresa aí para vocês ainda. Mas esse mês de abril a gente vai falar só sobre geoparque, tá bom? E aí, já pretendo em maio a gente tentar conversar sobre as temáticas, né? Falar sobre inventário, né? O que consta o inventário, como, né, conversar sobre inventário, sobre as paisagens, a sua relevância, esses elementos da geodiversidade, né? Que foi perguntado aqui sobre a importância da geomorfologia, tá? Para um geoparque. Então, a gente falar sobre geoformas, por exemplo, e estratégias mais pontuais de geoconservação, de geocomunicação, alguns projetos em andamento, tá? Então, é o que a gente está vislumbrando, obviamente, se planejando para futuras lives, tá? Então, sempre toda terça-feira, tá? Às 11 horas da manhã, a gente fica com esse horáriozinho aí já reservado. Então, próxima semana, a professora Kátia Mansur, a gente vai conversar com ela e saber, conhecer um pouco do território, né? Dos costões e lagunas. Tá bom? Professor Marcos, eu queria falar mais alguma coisa, fica à vontade.
Queria rapidamente agradecer, Thaís, essa sua proposta, essa sua ideia foi fantástica, né? Sempre vindo com essa Obrigada. questão da comunicação, foi fantástica, realmente, não só pela realidade nossa atual, né, com relação a essa questão do coronavírus, mas a Sim, oportunidade de estar popularizando o conhecimento, né? Muito obrigado pela oportunidade de sim, eu que a gente estar agradeço. aqui. Saiba que a gente tem aqui essa parceria sempre. Eu Obrigada. deixo aqui com os colegas que ainda estão presentes aí as redes do Geoparque, onde você pode ter várias informações. Estamos passando por uma atualização, mas tem o www.geoparqueseridó.com.br, né? O Instagram, Geoparque_Seridó, o meu particular, Marcos Nascimento 72 underline. Tem o canal no YouTube, se inscreva lá, fazer igual as blogueirinhas, se inscreva lá no canal, né? Clica lá no sininho para obter as novidades. Tem muita coisa, muita curiosidade que vocês tiveram, tem aí, então aproveita essa quarentena para assistir os vídeos. Não são vídeos longos, então não se cansa, dá para entender. Em resumo, o que vocês precisarem da gente, a gente está aqui para favorecer a expansão dessa temática de geoparque, mas principalmente favorecer a ampliação da popularização do conhecimento geocientífico. Muito obrigado mais Exatamente. uma vez a todos. Eu que agradeço, muito obrigada. Assim, você que sempre esteve presente, né, na minha vida acadêmica, do mestrado ao doutorado, foi da minha banca do doutorado, então eu só tenho que agradecer. Né? Eu lembro desde o primeiro livro que eu fui lá e fui pedir o autógrafo, em 2011. Né? Estão perguntando aqui, aceito orientandos? Sim, gente, nós pretendemos, né, trabalhar com projetos em andamento ainda. Eu acho que é uma forma também de divulgar, né, os projetos que estão em andamento. Então, sim, a gente está com isso planejado, tá? Acho que foi a Luana aqui, Luan, que perguntou. Então, Erge, Olha, Maracanã, presente. o responsável pelo marketing aí, ó, do Geoparque Seridó, acabou de entrar aí, ó, o Silas. Quer dizer, eu acho que já estava aí, mandou só uma fotinha aí. Sim, Cabo é bom. Jóia, deixa eu ver quem está mais aqui para a gente dar. Gente, desculpa se a gente não conseguiu, né? Falar aqui em todo mundo. André, fotógrafo de natureza, está aqui. Live top demais, foi excelente. Gente, muitíssimo obrigado, Celina, Elisa, me Sim, orientando, está aí. orientamos, Celina, Professor orientamos Goff sim. está aqui ainda. Professor Goff, Celina, muito orientamos generoso. pós-doc, sim. Doutora Celina falou de pós-doc, orientamos recentemente o pós-doutorado da professora Cláudia, da Federal de Goiás. Ela fez o inventário do patrimônio geológico do estado de Goiás, trabalho fantástico, né? E a gente pode sim apoiar aí esses tipos de trabalho. O pessoal não tem quem diga, um grupo aqui, um coletivo muito massa da área de turismo, tá? Parabéns aí, pessoal do Não Tem Quem Diga. Professor Gork aqui ainda, né? Não posso deixar de falar dele, meu orientador. Eu digo que é sempre orientador, né? Porque eu não deixo de. Silveaninha, parceirona, tá aqui também. Gente, muito obrigada a vocês. A gente vai. Deixa eu dizer só mais uma coisa. A gente conseguiu baixar a outra live, a primeira, e vamos tentar fazer o download dessa também para a gente colocar no YouTube e deixar disponível. Não está ainda, a gente está trabalhando para isso, porque assim, é tudo muito novo, eu acho que para todo mundo, né? Então, a gente ainda estou também me organizando com essas tecnologias, tá? Tenho a ajuda dos meus queridos alunos que estão aí, então, mais uma vez, Elis, Elionai, Karine, Pedrina, agradecer a vocês, tá? Então, muito obrigada. A gente vou encerrar essa e vou salvar novamente. A gente vai ficar com 2 lives salvas, viu, Marcos? E até a E aí próxima. você me passa depois que eu coloco no canal do Geoparque. Perfeito, perfeito, Jó. Então, até terça-feira que vem, 11 horas, professora Kátia Mansur, tá? Projeto Geoparque, Costões e Lagunas. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau Tchau, a todos. Marcos. Até mais.